Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Agradecido seja o nosso Deus por mais uma oportunidade a qual Ele nos concede nessa noite, para nós estarmos juntamente conosco para a execução de mais um programa Momento Bíblico, que vai ao ar todas as quartas-feiras às 21 horas, aqui na TV Sun News. Louvado seja o nome de Jesus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz do Senhor Jesus, aos meus irmãos dos ministérios de cada denominação. Que Deus abençoe cada um em Cristo, que Deus continue dando graça, força, cada vez mais as mais copiosas bênçãos em Cristo Jesus. Estaremos fazendo uma pequena oração e após essa oração estaremos adentrando no programa dessa noite. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai de nosso Senhor Jesus, te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Pai, te louvo por tua bênção, tua graça, tua bondade, teu perdão, tua misericórdia em nossas vidas. Que o Senhor seja engrandecido, louvado, enaltecido através deste programa, através dessa emissora. Que o teu nome seja o primeiro e o único sobre todas as coisas. Assim nós te glorificamos e te exaltamos na beleza da tua santidade. Alcance as vidas nessa noite. Abençoe cada um, ó Pai, que está conosco juntamente nessa programação, aprendendo cada vez mais da tua palavra, sendo inspirado pelo teu Espírito Santo. Sê conosco cada vez mais em Cristo Jesus. Amém, meus queridos? Quero mandar a paz do Senhor Jesus ao meu pastor presidente Ronélio Charles, lá da nossa igreja remanescente em Cristo, ali na rua Maravate 741, São Paulo, capital. Sempre estaremos ali glorificando, exaltando o nome do Senhor Jesus. E a todos os obreiros, obradores, irmãos, líderes, cantores, sejam todos muito bem-vindos e abençoados por esse programa. Hoje nós estamos aqui, eu me sinto muito honrado, feliz por estar aqui com o nosso convidado dessa noite, convidado que não mediu esforço e veio aqui prestigiar e sentimos alegres pela tua presença. Está conosco aqui nosso amado irmão, pastor Calbi Souza, lá da Igreja Apostólica Renascendo em Cristo. Pastor Calbi, seja muito bem-vindo, a paz do Senhor Jesus. Amém, pastor. A paz do Senhor Jesus seja convosco. Quero aqui agradecer a Deus por essa oportunidade. Para mim é um privilégio enorme estar aqui, participando aqui do programa Momento Bíblico. Quero também mandar aqui a paz do Senhor para minha esposa, a pastora Vilene, está em casa, juntamente com meus filhos. E me sinto honrado. Amém. E é um prazer estar aqui juntamente com o pastor nessa noite. Amém. A honra é toda minha, viu, pastor? Me sinto feliz. Para quem não sabe, o pastor Calbi também tem programação aqui na Sun News. 3 programas, né, pastor? 2 programas, eu já estou profetizando o terceiro. Oh, glória. Fala, qual é o nome dos programas, pastor? Para o pessoal que... Oh, glória. Nós temos o programa, né? Programa com as mulheres, né? Recicladas para reciclar, todas as segunda-feira, né? Todas as sábado os programas com as mulheres, os sábados às 13 horas da tarde. E temos a segunda-feira com o programa O Poder da Palavra. Amém, glória a Deus. A todos os meus queridos irmãos que fazem parte do programa Momento Bíblico, também vai prestigiar a programação dos nossos irmãos aqui da Sun News. Faça parte dessa família da Sun News, amém? Estamos aqui para somar, né, pastor? Estamos aqui para agregar. Sim. Porque família de Cristo é isso. Quando nós estamos tendo uma mesma linha de pensamento, uma mesma visão do reino, um apoiando o outro e a bênção de Deus vai acontecendo. É verdade, verdade. A gente, servos do Senhor, quanto mais nós unimos força, eu sempre carrego isso comigo, pastor. Quanto mais nós reunimos força no físico, no mundo espiritual, a força é dobrada. E o melhor de tudo isso aí que o senhor fala, o nome de Deus, o nome do nosso Senhor é glorificado. É glorificado. Engrandecido através das nossas obras. Isso mesmo. Né? Ações, atitudes. E isso é que importa. É produzir glórias e honra ao reino do nosso Senhor Jesus. E o propósito maior do servo de Deus, da igreja, é exaltar a Deus, almas e crescimento espiritual. Isso mesmo. E em cima disso é o tema que nós vamos tratar nessa noite. Glória a Deus. Que é revestimento espiritual. Glória a Deus. Coisa importante, né, pastor? O cristão buscar revestimento. Isso mesmo. O revestimento ele é a base de tudo. Eu carrego isso comigo. O revestimento ele é a base de tudo, porque quando a gente se reveste,
espiritualmente, a gente não anda, vamos dizer assim, a gente não anda desapercebido, porque quem anda revestido espiritualmente, ele anda sempre na direção certa. E é interessante que quando é como se fosse um dos pilares do crescimento do cristão. Por exemplo, o novo convertido, que, como diz a palavra de Deus, né, está se alimentando de um alimento um pouco mais fraco, né, porque ele ainda não suporta, né, uma palavra mais pesada, vamos dizer assim, né, o termo pesado, porém é uma palavra mais correta, mais concreta. Mas ele está acostumado ali com uma mensagem um pouquinho mais leve, para ele se aderir forças, se alimentar melhor. E depois ele já está acostumado com um alimento mais sólido, né? Aguentando lutas, provações, enfrentamentos espirituais. Isso coisa que mesmo. o cristão tem que estar sempre habituado, né? Porque senão não consegue vencer. Não consegue vencer. Tanto que Paulo, eu gosto das cartas de Paulo, e eu me inspiro muito assim nas escritas dele, porque quando ele ganha as almas para Jesus, principalmente na igreja de Corinto, a igreja que ele fundou, quando ele começa a tratar com aqueles irmãos, ele vai tratando numa basezinhas que eles vão entendendo devagarzinho. Mas quando ele deixa eles por um tempo, e quando ele volta, os irmãos estão passando por luta, estão passando por perseguição, estão passando por batalha, e eles não estão conseguindo entender o porquê daquilo. Tanto que Paulo ele vai dizer: agora eu não vou mais alimentar vocês com leite, agora eu vou dar algo mais pesado, mais forte, para que vocês venham a suportar as lutas. Até porque é interessante que quando Paulo fala isso também, ele traz sempre a memória dos irmãos. Uma das palavras que, quando nós encontramos em todas as cartas de Paulinas, ele fala de firmeza espiritual. Estai firmes, constante. Sim. Aí ele fala também, eu não me canso de dizer as mesmas coisas. Isso. O propósito único, né? Quando ele fala de Cristo, Cristo sempre, Cristo será. A base sólida de Paulo era Cristo. Era Cristo. Não tinha outra conversa. Porque, bem na verdade, nós, servos do Senhor, temos que entender algo. Nós nunca podemos se cansar de falar de Jesus. Sim. Nós nunca podemos. Por quê? Jesus, no seu ápice da sua vida final, no final mesmo, ele, na sua oração, ele olha e diz: Pai, perdoa eles. Então, no seu cansaço físico, mas o espiritual ainda estava pedindo pelo povo. É verdade, porque quando Jesus ele começa a dizer para o Pai, o amor expresso de um Jesus divino, que estava crescendo ali na cruz do Calvário, né? Para que as pessoas fossem alcançadas não pela ira de Deus naquele momento, de ver o seu filho sendo rejeitado, de ver seu filho sendo menosprezado, mas Jesus ele ainda estava intercedendo para que aquele povo cego espiritual, para aquele povo que não estava entendendo qual era o propósito maior de Deus, pudesse ainda obter uma oportunidade, né? Uma oportunidade de estar assim, o quê? De se revestir espiritualmente, crescer, sair daquela vida, sair daquela situação de miséria espiritual. Isso mesmo, né? E isso é bom porque quando nós olhamos para a cruz, nós vamos ver uma nação cega espiritual, porque não entendia o propósito. Mas nós vamos ver alguém que também está ali no fim da sua vida, por algo que ele tinha feito e reconheceu, mas também alguém que estava enxergando, não conhecia o mundo espiritual, mas estava entendendo o propósito de Jesus. Entendi. Você quer ver? Porque quando aquele ladrão ele fala para Jesus: Mestre, Senhor, quando estiver no paraíso, lembra de mim. Então você vai olhar para alguém que está na cruz, pagando por algo que fez, reconheceu, mas ele sabia que no espiritual existia algo que recompensaria uma vida. Aí o que Jesus diz? Por reconhecer
que o espiritual é maior do que o físico, Certo. hoje mesmo tu estará no paraíso. E ele se arrependeu. E ele se arrependeu. Ele entrou, ele saiu do mundo. Aqui nem uma vez eu trouxe um ensino na igreja. O crente tem que sair de um estado natural e atingir o estado espiritual. Sim. No seu dia a dia dá para fazer isso. Aí vamos falar nisso. Tudo é uma questão de fé, tudo é uma questão de convicção, poder de escolha. E ele sai de um estado natural, né? O nosso dia a dia, lógico, o corpo sempre vai produzir momentos para nós vivermos estados naturais. Sim. Mas a nossa alma e o nosso espírito quer que nós vivamos um estado espiritual. Isso mesmo. E é aí que entra a luta. Aí é onde entra a luta. Você vê que Jesus, ele alerta os discípulos quando ele desce da montanha. Ele vai dizer, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Isso significa que o espírito, ele está sempre preparado. Entendi. Seja no trabalho, seja no ônibus, seja na rua, em casa. Mas se você quer entrar no mundo espiritual através do espírito, você sai do estado natural. Você percebe que quando alguém está em casa e uma mulher lavando a sua louça e ela ouve um louvor e de repente ela começa a entrar em um estado diferente, chorando, em lágrimas, não mais de alegria. Até fala em línguas estranhas, né? Fala em línguas, por quê? Sente Porque o aquela estado alegria natural dela já vai deixando de lado, aí o espírito toma de conta da pessoa. Entendi. Né? Então o espiritual começa a trabalhar. E isso traz para alguém, aleluia, um fortalecimento terrível. Até porque vida com Deus, né? Vida porque com Deus. Que nem um ensino que eu trouxe aqui, falando do templo do Espírito Santo, quem somos o templo do Espírito Santo, até qual o momento que o Espírito Santo habita em nós. Então, quando o Senhor falou de aquela irmã que está ali nos seus afazeres domésticos, em um certo momento ela vai lá, né? Como o Senhor falou, lembra de Deus, lembra de um louvor, e aquela alegria na alma, às vezes chora, às vezes fala em línguas estranhas, né? E muitas das vezes, não só no caso dela, mas no caso de um irmão, está indo dirigindo, está na rua, está andando, lembra de Deus, lembra do culto que foi uma benção ontem, e ele está ali alimentando aquilo que aconteceu anteriormente, e ele está alimentando. E quem é que faz isso para alimentar? Isso é que é bom demais. Isso é maravilhoso, porque você mostra para o reino espiritual que o alimento que você se alimentou, ele está produzindo em você continuidade. E isso é maravilhoso, porque nós, servos do Senhor, temos que entender algo, que o que nós se alimentamos ontem, aí alguém pode dizer e falar, não, mas ontem foi ontem. Mas a palavra, ela não morre, certo. Ela continua dando vida. Se você se lembrou do que você se alimentou ontem, vai trazer em você algo novo, vai trazer em você vida nova. Entendi. E assim você vai mostrando para o reino que você está se alimentando sempre. E está sempre, além de estar se alimentando, você está produzindo frutos, né? Frutos. Vou dar um exemplo rápido. Jesus, quando ele está no poço de Jacó, olha que ele tem somente uma pequena conversa com a mulher, um pequeno diálogo com ela. Só um papo rápido. E ele disse, a água que eu te der vai gerar dentro de você uma fonte. Certo. O que é uma fonte? A fonte é algo que nunca seca. A fonte é algo que pode passar anos e anos, mas ela vai estar lá, nem que seja gotejando, ela vai estar lá. Jesus é a fonte. Jesus é a fonte. Aquele que crê em mim, fluirão água da vida sobre o seu ventre. Água da vida. Água da vida. Revestimento também se resume de estar vivendo a água da vida. De estar vivendo a água da vida. E a palavra é o alimento. Isso mesmo. Entendi. O revestimento para a pessoa, o revestimento para o ser humano espiritual é como se vem da fonte que é Jesus. Ok. Então a fonte que é Jesus vai alimentando você, então você vai se revestindo dia após dia. Jesus é pão, Jesus é água, Jesus é a carne, Jesus é o sangue. É o sangue.
tudo. Então toda a estrutura do corpo está vivo e ao mesmo tempo alimentado, se resume sempre, aponta-se sempre a Cristo. A Cristo. Então ele é a motivação da igreja, da igreja que o senhor pastoreia, da igreja que os irmãos congregam, da igreja que eu congrego, da igreja que todo o corpo de Cristo faz parte. Jesus, ele tem que ser o centro da atenção. Sim, por isso que ele diz: eu sou a cabeça, ele é a cabeça, vós são os corpos. Entendi. Vós é o corpo. E esse corpo é a qual ele precisa estar sempre ajustado. Porque se Jesus, como o senhor falou, e sabemos que se Jesus ele é a cabeça e a igreja precisa estar sempre ajustada, é onde que a igreja tem que buscar estes ajustes. Na cabeça. Na cabeça. E por que ele falou que ele é a cabeça? De onde fluem os pensamentos? Da onde saem as mentes brilhantes? A ciência de Deus. A ciência de Deus. A sabedoria plena. A sabedoria plena. Por isso que ele diz: aquele que está em mim, eu estou nele. Aquele que está em mim, que está ligado em mim, esse vai dar fruto. Por quê? Alguém que está ligado na cabeça da base da ciência, ele sempre vai ter algo para poder criar. Ele sempre vai ter algo para produzir. Entendi. Por quê? Porque ele está ligado na cabeça, da onde saem todos os pensamentos, da onde sai toda a sabedoria. A orientação. E sai também os desígnios de Deus. Sim. E aí a gente fica debaixo de um exercício das vontades de Deus. Das vontades de Deus. Que coisa boa, né, pastor? Uma igreja que ela anda debaixo da vontade de Deus. Não é um procedimento fácil. Não. Mas não é possível. Não é fácil, mas também não é possível. Quando a igreja nasce, em Atos capítulo 2, nós vamos ver que os apóstolos, eles começam a relatar ali dizendo: olha, a igreja cresceu numa expansão tão grande da noite para o dia, de uma coisa tão veloz. Sim. Que impactou, né? Os irmãos, ninguém vivia pobre. Você sabia disso? Sim. Ninguém passava necessidade. Verdade. Porque a igreja ela era uma junção só. Era uma engrenagem que rodava continuamente em uma rotação só, sem faltar nenhuma peça. Por quê? Quando ele diz que os fazendeiros, os irmãos vendiam as propriedades e colocavam nos pés dos apóstolos, porque eles sabiam que dentro da igreja existia alguém, famílias viúvas, órfãos. Então eles entendiam que aquele povo também precisaria andar na mesma rotação que eles. E o poder da palavra, a qual a Bíblia diz que o evangelho do Senhor crescia. Só então, crescia. E o poder da palavra é alcançando camadas sociais. Isso, né? Mesmo. Povos de grande poder aquisitivo, sim, financeiramente dizendo. E esses povos falam assim: mas que palavra é essa aí? E começou a criar uma curiosidade, um despertamento, começou a ser tocado pelo poder porque não bastava só a pregação. Não. Tem que ter o poder. Tem que ter o poder. Mas o poder, ele flui a partir do momento que você libera a palavra e você acredita que naquele termo de palavra que você liberou vai acontecer algo. Entendi. Aí é sobrenatural. É o sobrenatural. Porque não tem como eu creio no poder da palavra. Eu liberei a palavra. Eu não tenho que esperar o que a palavra vai produzir, não. Eu tenho que liberar a palavra e acreditar naquilo que liberei, como se eu já estivesse vendo ele pronto. Esse efeito que o senhor fala pode ser, por exemplo, uma pessoa que está na igreja e ele ouve uma mensagem ou então uma palavra que hoje se denota uma conotação de: eu vou liberar uma palavra para você. Se eu acho que isso, vou liberar uma palavra para você, essa conotação, ela está certa ou ela está errada? Porque eu estou liberando para alguém ser abençoado, ou não, ou essa pessoa pode não ser abençoada. Aí entra uma questão interessante. O cristão que tem discernimento, entende as coisas, compreende melhor as coisas, vive melhor no evangelho, se apresenta melhor no evangelho porque tem discernimento, entende melhor as coisas espirituais, porque a Bíblia diz: os espirituais conseguem discernir as coisas espirituais. E os naturais não. Não. Então, dentro da igreja do Senhor, os espirituais conseguem discernir.
Eu chegar e falar assim para um espiritual desse, falar assim, ó, eu vou liberar uma palavra de bênção para você. O senhor acha que está errado ou está certo? Olha, pastor, eu não acho que esteja errado. Porque se eu estou dentro da igreja, porque a partir do momento que a gente coloca o pé dentro da igreja, ou seja, em qualquer ambiente fazendo a vontade de Deus, é claro que ele tem que entender que ele não está ali por si próprio. Entendi. Ele tem que entender que ele está ali através do Espírito. Certo. Porque o Espírito conduziu até lá. Então, a partir do momento que o Espírito Santo te conduz até um ambiente, aquilo que você liberar lá, o mundo espiritual está em movimento. Mas não seria, por exemplo, abrindo um parentezinho rapidinho, liberar, colocar Cristo na frente antes de colocar eu vou liberar? Não seria interessante essa colocação? Sim, sim. Aí faz uma diferença grande. Sim, né? faz uma diferença grande. Só que tem uma palavra no livro de Atos dos Apóstolos, que quando Paulo, a Bíblia diz que ele passa pelas regiões altas e desce até a cidade de Éfeso, e quando chega lá, ele encontra 12 varões. Certo. E quando ele chega lá e encontra esses 12 varões, eles começam a conversar um com o outro. Então Paulo diz para eles, e escuta aqui, vocês são batizados no Espírito? Aí eles dizem, olha Paulo, nós nunca ouvimos falar. Entendi. Eu vou abrir um parênteses rápido aqui, nós vamos entender que esse pessoal que não é espiritual. Ok. Então eles não estão discernindo que Paulo está dizendo. Ok. Então ele fala, olha Paulo, nós conhecemos somente o batismo de João. Ok. Aquele batismo. Aí Paulo, é verdade, aquele batismo que é o batismo para o arrependimento, aquela coisa. Sim, é só aquele batismo. Só nas águas. Só nas águas, João. Aí Paulo olha para eles e diz, então tá bom. A Bíblia diz, o texto diz que Paulo ergue a mão e se coloca nas cabeças deles e diz, pois sejam batizados. E foram. Em nome de Jesus. Entendi. E foram todos, a Bíblia diz que foram todos cheios do Espírito. Entendi. Então quando você libera a palavra para alguém, é aquilo que eu falei para o senhor, a gente quando está liberando a palavra para alguém, a gente está no espiritual, está liberando através do Espírito. Agora cabe acontecer ou não, porque vai depender da crença da pessoa. É verdade, a fé. Da fé da pessoa. Então eu vou abrir um rápido aqui para nós falar esse assunto aqui, mas vai ser muito rápido. Eu antigamente, pastor, eu ficava pensando, falava, poxa, Deus, eu senti tanto Deus naquela palavra, e aquela pessoa não foi abençoada, não recebeu. Por que aconteceu, Senhor? E eu começava a me cobrar, cheguei a me cobrar, até que o Espírito Santo falou, não filho, a culpa não é sua. Você falou da minha palavra. Entendi. Agora, se a pessoa não recebeu, ela não creu. Então aí já entra uma questão do poder da aceitação aí, né? O poder da aceitação da palavra da qual foi ouvida, ministrada, e através disso vai muito do receber do passar e do receber. Isso, né? Mesmo. O mensageiro passa e aquele lá recebe. Não quero receber, você e Deus. É você e Deus. Entendi. Então, essa coisa assim, então eu parei de me questionar. Né? É tanto que, glória a Deus, eu louvo o nome do Senhor, o nome do Senhor é glorificado. Quantas pessoas têm recebido bênção graças a Deus. No ministério, quantas pessoas têm recebido cura, portas abertas, e eu glorifico a Deus e eu falo, Senhor, aquele que recebe, eu vejo os milagres contados e o nome do Senhor é glorificado. E o que não recebe é porque eu sei que ele não aceitou a palavra, não recebeu. Por isso que a palavra ela não é imposta, né? Ela é dada. É dada. Quando ela é dada, quem recebe, tem fé, acredita, Deus vai, opera. Não quer, Deus não opera. É verdade. Não é por força nem por violência. Vamos ver um versículo bíblico? Glória a Deus. Efésios capítulo 6, meus irmãos, versículo 11. Está escrito assim: revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do inimigo. Pastor Calbi, olha só que coisa interessante. Quando Paulo fala para aos irmãos de Éfesos, ele fala, irmãos, fique atento, cuidado. Não basta só ter conhecimento. Não basta só ouvir aí o movimento da igreja, mas precisa de revestimento. Aí a gente entende que o revestimento ele tem os seus adjetivos, porque se o cristão hoje, a igreja de hoje, de Jesus, ela não
adentrar nesse revestimento, principalmente nos momentos que estamos vivendo. Sim. Podemos dizer que já estamos na última hora? O senhor acredita que já estamos? Quando diz o apóstolo João lá, filhinhos, já estamos em últimas horas. Cuidado, já estamos na última hora. Olha, pastor, para falar bem a verdade, eu acredito. Tem um tempo atrás, eu estava ministrando em uma igreja e o Espírito Santo falou fortemente comigo e ele mandava eu olhar para essa geração pequenininha. Entendi. Tinha um monte de criança na minha frente, assim, um monte de jovenzinho pequeno. E o Senhor falou, filho, tá vendo essa geração? Dessa geração não passa. É a última. É a última geração. E quando você vai para dentro da palavra de Deus, nós estamos vivendo já o final. Entendi. Porque muitas profecias já foram se cumpridas e repetidas. E algumas estão para acontecer. Né? E outras estão para acontecer. Forte, hein? Estão praticamente aí nas nossas portas. E quando Paulo ele diz para a igreja de Corinto, de Éfeso, revestir de toda a armadura, por quê? O Senhor falou uma coisa certa. Aquele povo, eles olhavam para o movimento, eles olhavam para a glória de Deus, igual no dia de hoje. Vou dar um exemplo rápido. Tem pessoas que vai para o culto e vê aquele movimento, aquelas línguas, aquele fogo, ele sai cheio. Só que quando chega no outro dia, ele não continua, ele não busca, ele não procura de novo, não. Entendi. Aí ele fala, olha, aquele culto foi maravilhoso, aí deixa para ir no próximo domingo. E quando ele vai, ele está baqueado de novo. Seria também que hoje infelizmente é assim, né? O culto é uma bênção, uma glória, e no outro dia estou vazio, meio depressivo, não entendi muito bem o que aconteceu ontem, o que foi falado, foi pregoado. Eu só sei que teve um culto de poder. Então, quer dizer, já caiu no esquecimento. Já caiu no esquecimento. E aí esse revestimento não é contínuo. Não. Né? Não é alimentado. Não é contínuo. E eu acho lindo essa passagem, quando Paulo ele está instruindo a igreja de Éfeso, ele dá nome. Você já parou para imaginar? Alguém está ensinando uma pessoa e ele dá nome, ele dá condições, ele mostra subsídio e mostra as formas da qual você tem que fazer. Entendi. Ele começa dizendo, ó, revestir de toda a armadura para combater o dia mau. E depois ele vai dizendo, olha, a couraça da justiça. E por fim ele vai dando nome, põe o capacete, põe o escudo, põe o calçado, certo, e põe a espada na mão. É que nem os 6,4 que nós íamos agora, quando o senhor falou aí desses detalhes, dessa armadura de Deus, aprontando o crente para a guerra. Aprontando o crente para a guerra. 6,14 de Efésios, completando o que o senhor falou, estáis firmes, tendo cingido vossos lombos de toda a verdade e vestida de toda a couraça da justiça. Então, primeira coisa que, de novo, o apóstolo Paulo fala, firme. Porque não adianta eu vestir a armadura, mas não estou firme. Não é? Em outras palavras, não adianta eu ter a Bíblia na mão, mas eu não acreditar nela. E não acreditar não nela. vivê-la. Não tentar cada vez mais se esforçar para que essas palavras tenham poder e efeito sobre a vida própria. Então ele fala, estás firme, convicto, né, dessa palavra na tua vida. É que nem quando a gente fala com amor assim, com aquela expressão, eu sou salvo. A gente sabe que não é bem assim. Mas uma expressão de fé, sim, uma expressão de alegria, sabe? De convicção, uma expressão de agradecimento, uma expressão de valorizar a obra de Cristo, né? A palavra que nos tocou, nos alcançou, o convencimento do Espírito na nossa vida, que nós estávamos jogados na lama do pecado e nos convenceu do nosso pecado e aceitar Jesus como Salvador. Aí a gente fala, eu sou salvo em Cristo, mas sabemos que a nossa natureza humana diz, você não é, né, pastor? Você não é salvo. Sim. Por que eu não sou? Você é um pecador ainda, está sujeito ao erro, está sujeito a perder isso aí.
Sim. Aí entra aquilo que Paulo fala firmes. Firmes. Por quê? Quando fala é isso que o senhor falou agora, a carne sempre vai apontar, né, que somos pecadores, somos falhos. Mas quando ele diz revista, quando você é revestido, Sei. a carne vai te apontar. Entendi. O inimigo vai te apontar. Acusa. Vai te acusar. Entendi. Mas quando você é revestido, esses apontamentos não diminui você e não faz com que você acha que não seja salvo. Verdade. Por quê? Eu vou dar um exemplo. Quando Paulo diz para a igreja de Éfeso, falou: olha, vocês se revistam como soldados que vai para a guerra. Primeira coisa que o soldado coloca sobre ele: o capacete. O capacete, por quê? Porque quando o soldado, antes dele ir para uma guerra, pastor, o capitão dele chama ele, faz a reunião e mostra o ambiente, o cenário que eles vão guerrear. Mostra o cenário, o mapa geográfico onde eles vão batalhar. E diz: olha, você vai ficar nesse ponto X, você vai ficar no ponto B. E resumindo, ele dá as diretrizes para o soldado. O que é que o soldado fez? Guardou na cabeça dele. Guardou na sua memória. Quando ele coloca o capacete ali, quando ele põe o capacete que ele colocou não só protege a cabeça dele, das espadas, das flechas, dos arcos, das lanças, mas também está protegendo aquilo que ele recebeu do capitão. Entendi. Por quê? No meio do caminho, em direção à guerra, em direção à batalha, o inimigo ou alguém vai se levantar e vai dizer: olha, eu vou passar uma outra direção, o capitão te deu uma, mas eu vou dar outra que é melhor. Você vai por outro caminho. Mas como ele está com capacete, o capacete vai proteger daquela mensagem não ser recebida. Certo. Então vamos para o mundo espiritual. Quando Paulo fala para a igreja colocar o capacete, para os irmãos colocar o capacete, ele está dizendo: olha, quando você põe o capacete, você está protegido dos falatórios na qual pode te desviar do caminho. Interessante, hein? Porque aí é bênção, é glória. Sabe por quê, meus irmãos? Me faz, nos liga também quando o apóstolo Paulo ensina a Timóteo dos comichões, né? Dos comichões nos nossos ouvidos. Isso mesmo. Né? Levando para a direita, para a esquerda, isso mesmo. Olhar para trás. Isso mesmo. Então, quando você está protegido com capacete, essas palavras, esses comichões não vão mexer com a tua memória, com a tua mente, com o teu pensamento. Porque é da cabeça que sai lembra? Direção, é da cabeça que sai as direção. Sim. É da cabeça que sai o direcionamento. Os planos. É da cabeça que saem os planos. É da cabeça que saem os projetos. Então o capacete, ele é primordial na vida de alguém. E o que é o capacete hoje para o crente? O que é o capacete hoje para o crente? É a palavra. Você sabia que é a palavra? Porque quando você lê a palavra hoje, você vai entender que ela vai ser a tua direção. Então o capacete era a direção do soldado. O que ele recebeu, ele não poderia errar. Luz para o meu caminho é a tua palavra. Entendeu? Então é a palavra que nos direciona, né? Porque a instrução vem do alto. Então já o primeiro revestimento. Podemos dizer também que o primeiro revestimento de um ser humano é deixar ser convencido pelo Espírito Santo. A palavra foi plantada e a pessoa deixou ser tocada, né? Tocou no seu coração, na sua mente, aceitou Cristo, seu Salvador. Primeiro ponto do revestimento é a recepção da palavra. Né? E o segundo, viver aquilo que foi plantado. Né? Aí o terceiro, como o senhor falou, podemos até inverter entre segundo e terceiro,
que é viver o capacete da orientação, da vontade, da visão de Deus. Que é a palavra. É a palavra de Deus. Que é a palavra. Tudo se resume. Quem que é a palavra? Hein? Tudo se resume na palavra. Quem que é a palavra? Eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. vida. João 1 também. Eu sou o verbo vivo de Deus. De Deus. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ele é o caminho de todas as trajetórias de todas. Acredito também, pastor, que Jesus ele transfere para Deus uma interpretação daquilo que estava estranho diante dos olhos do Pai e torna-se visível e agradável diante do Pai. Até porque a Bíblia diz, o apóstolo Paulo dizendo que a gente tem que ser, além de ter a mente de Cristo, além de ter de sorte entre vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sim. E ainda Paulo ainda ensina que a gente tem que ter o bom perfume de Cristo. Sim. Então olha só que coisa tremenda, pastor. Olha só como que a igreja ela tem uma representatividade. Quando ela está ligada com Jesus, ela tem uma representatividade muito importante diante do reino de Deus. Ela tem um papel, a igreja de Deus ela tem um papel tão importante, porque na verdade, esses dias eu abri aqui um parênteses rápido, eu estava meditando na palavra e eu pude perceber o quantos nós, cristãos, somos importantes para Deus. Mesmo sendo falho. Mesmo sendo falho. Meu Deus do céu. Por quê? No Velho Testamento, quem representava Deus na terra? Quem representava Deus na terra? A arca. Quem representava Deus na terra era somente os profetas, sacerdotes e reis. Na simbologia a arca, né? Na simbologia era a arca. Ok. A arca era a presença. É a presença. Para os homens era isso. A arca era a presença. Eu estou falando de representar. Ah, sim. De representar Deus na terra. Ok. Somente essas pessoas. Hoje o Senhor representa Deus na terra. Hoje eu represento Deus na terra. Então a igreja de Deus ela tem um papel importante, tão grande. Se nós, servos do Senhor, parássemos para pensar o quanto nós somos valorizados por Deus, Deus olhou para você e diz, não, ele vai me representar lá embaixo. Entendi. Você já parou para pensar nisso? É muito profundo, né? Porque na verdade, se a gente parar para analisar todos esses feitos, esses grandes feitos, aliás, a gente sai do campo natural. Do campo natural. Aí vem o Espírito Santo e fala, olha, isso aí, isso aí. É isso daí que você é. Você sai do campo natural. Por quê? Porque você vai ver e vai, poxa, eu represento Deus. Quem é Deus? Deus foi aquele que apareceu em Gênesis e disse, haja luz. Deus foi aquele que olhou do céu e disse que a terra era um vazio. E estava tudo em treva. Estava um caos. Entendi. E através da palavra dele, ele foi dando formas e foi criando tudo e deixou tudo perfeito. Então quando nós, por isso que quando Deus ele faz o homem, o que é que ele diz? Eu vou fazer o homem a nossa imagem e semelhança. A nossa imagem e então semelhança. Quem estava com ele? O Filho e o Espírito. Agora sobre nós. Percebe-se que quando Deus ele se apresenta no Gênesis capítulo 1 e ele começa a liberar a palavra e as coisas começam a fluir, ele não está dizendo nós liberamos, nós fazemos, nós construímos, não. Ele vai liberando palavras, haja luz, terra, crie erva, determine, faça isso. Só que quando chega no homem, ele usa o plural. A pluralidade. Aí ele já usou uma pluralidade, até porque antes, até chegar o homem foi no singular de Deus. Agora ele está numa pluralidade quando chega na fase do homem. Na criação do homem, ele muda, ele vai para o plural. Ele diz, fazemos o homem a nossa semelhança, a nossa imagem. Então significa que ele não estava só. Sim. Então significa que eu e você não tem somente o dedo de Deus. Entendi, tem a presença. Tem do Filho e tem do Espírito. Então quando nós se revestimos das armaduras de Deus, por que Paulo ele acrescenta e diz, não somente o capacete, mas também o escudo.
o escudo da fé. Interessante. Ande com ele. Por que nós temos que ter o escudo da fé? Porque com o escudo da fé, alguém vai lançar uma palavra que na qual pode abalar a tua fé, mas se você tem um escudo e diz, não, eu estou com o escudo, Estou fortalecido. da fé, estou fortalecido, Entendi. esta palavra não vai causar dano em mim. E a fé tem poder de movimentar a mão de Deus, hein? De movimentar, mas a mão de Deus ela é movimentada através da fé. É interessante que como que Deus ele permitiu isso dado para o homem como execução, né? A mão de Deus, ele não se movimenta se não tiver fé. Entendi. Mas não basta ser só um crente? Não. Não basta ser uma pessoa que vai para a igreja, Não. bate cartão lá na igreja, Não. né? Amigo do pastor. Não basta. Não basta. Não basta. E hoje pastor. em dia tá meio um negócio meio Não basta. Não É. basta somente eu ser que sou crente. ser Por quê? chegado lá do. Porque tem um monte de crente que você vê que ele é crente, mas a vida não muda. Ele só é crente. Ele Só é não é um crente. servo, ele não é cristão. Isso é crente. É crente. A vida não muda. Só- Então, não basta ser só crente. A sua fé tem que ser movimentada, porque a mão de Deus, ele só se movimenta através da tua fé. Uma fé genuína, santa Santa e agradável. e agradável. Tem E isso aí colocada em prática. É. Né? Porque quando nós vamos ver aqui um texto que quando Moisés ele vai falar com Deus ao povo, o povo está reclamando, o povo está murmurando, não tem água. Entendi. O que é que Deus fala? Moisés, o que é que tu tem na mão? Moisés sabia o que ele tinha na mão. Tinha um cajado. Ele tinha um cajado. Certo. Só que ele não sabia para que servia aquele cajado. Entendi. Então vamos voltar ao ponto. Entendi. Não basta eu ser só crente. Eu tenho que saber para quê e o porquê eu sou crente. Seria a identidade do crente? O senhor acha que aí é a identidade de cristão? A identidade de cristão, eu vou falar para o senhor, não é só ter nome. O crente, ele não tem identidade só porque ele é crente. A identidade do crente, ela só é mostrada e só é reconhecida Certo. através dos seus atos. Vem a dupla honra de Deus em cima disso, que aí já denota que a pessoa também é lavado, remido e de boas obras. O que é que Jesus falou para os seus discípulos? Ei, vai vir os lobos aí, ó, mas são disfarçados. Entendi. Jesus diz, vai vir os lobos disfarçados de ovelhas. Ovelha. Aí o texto não diz, mas alguém pode ter indagado, e Senhor, como é que nós conheceremos eles? Aí ele diz, ó, pelos frutos. Os conhecereis. Então a identidade do crente não é só de ser crente. Não é só dizer, Não. carregar uma credencial aí, Não. certificado de alguma coisa. Ele tem que ter frutos. E vida, né? Tem que ter vida com Deus. Vida, testemunho. Testemunho. Então, mas os testemunhos é fruto. Entendi. Que produz o fruto. Testemunho é fruto. Entendi. E aí entra uma pessoa que é lavado pela palavra, Pela palavra. né? Transformado, mudado pela palavra de Deus e pelo agir do Espírito Santo. É porque quem anda na palavra, pastor, quem anda na palavra sempre vai produzir algo que a palavra instruiu. Entendi. Você sabia disso? Ensinado. Quem anda na palavra sempre vai produzir algo que a palavra já instruiu. E como ele está revestido pelo Espírito, os sinais acontecem. É por isso que aí entra aquela colocação que discípulo gera discípulo, né? Discípulo gera discípulo. Sem discórdia, né? Sem ódio, Isso mesmo. sem ciúmes. Isso não é mesmo. verdade? Porque uma pessoa que está na igreja, ou obreiro, que tem ciúmes do outro obreiro, mas isso não tem na igreja de Deus, né, irmão? Olha, As coisas no ministério de hoje em dia não tem essas não, coisas, né? não tem, na não igreja tem essas dos outros coisas. de lá, né? Não tem essas As nossas coisas. igrejas não tem essas coisas, Não tem. ciúmes, competitividade. Competitividade, Não tem essas essas coisas coisas, não não existe. existe. Não existe no reino aqui, não tem isso. É coisa que inventaram em algum lugar aí. Mas obreiro, o cristão, o crente que tem
isso que nós falamos aqui, tudo isso como prática de vida, ele vai construindo cada vez mais o seu nome no livro da vida, porque ele está mantendo isso, vencendo dia após dia uma guerra espiritual, né? Fortalecido, que nós falamos aqui de toque do Espírito Santo, palavra, falamos aqui de armadura de Deus, revestido, cingido os lombos, fé, né? E agora nós estamos falando aqui uma coisa interessante, que para vencer todas essas coisas, eu preciso, além de tudo isso, como em nós, precisamos ainda gerar o externo, que é os frutos. E aí, pelos frutos, além do Pai, os conhecereis. A igreja observa aquele irmão, aquela irmã que está gerando fruto. Sim. Como um homem, uma mulher de Deus, um jovem de Deus, um adolescente de Deus, não importa, né? E aí é uma igreja que vai sendo vista pela sociedade, pelo vizinho ali do lado. Aquela ali é uma igreja de Deus. Isso. Por que é uma igreja de Deus? Porque ali é um povo que é de Deus. Não é só falar de Deus, eles são de Deus. Aí que é o diferencial, pastor. Porque dizer uma placa é de Deus, aqui Deus está aqui, é de Deus, não sei o que lá, é uma coisa, né, pastor? Fácil. É muito fácil, muito simples. Agora, produzir para uma sociedade incrédula, para uma sociedade que olha para a igreja que o senhor pastoreia, a igreja que eu congrego, ali é só mais uma. E fazer com que esse pensamento de só mais um caia por terra e olha, não, ali os irmãos é de Deus, porque Deus está lá. Sim. Esse é o propósito. Cristo construiu isso, porque quando as pessoas viam ele, falavam, ali é um santo homem. Sim. Né? Eliseu, ali é um homem de Deus. Sim. Não é assim? Essa é a visão que a sociedade incrédula, que não acredita no evangelho, que tem que observar. Esse é o propósito. Que observar. E nós estamos tratando aqui de um assunto muito importante, sobre revestimento espiritual. E o senhor falou algo muito sério. Hoje nós vivemos em um tempo onde as pessoas falam mesmo. Abriu mais uma porta, abriu mais uma igreja ali, mas é mais uma. Mais um templo, né? Mais um templo, né? E isso não é novo. Isso é velho. É comum. É velho, não é novo. Quando Jesus ele foi assunto do céu e a igreja crescia, o que aconteceu com a igreja? A perseguição foi muito grande. Paulo foi um dos perseguidores. E é tanto que quando ele está perseguindo a igreja, um dos anciões, que era professor, Gamaliel, ele chega para Paulo e diz: Paulo, não se preocupa não, não persegue não, é somente mais uns. Se realmente Deus estiver com eles, tu não vai conseguir barrá-lo. Entendi. Mas se não tiver, eles vão parar logo. Certo. Aí ele dá exemplo. Lembra de alguns que se levantou? Lembra de uma equipe aí dos eplafeutas que se levantaram aí, tentando calar? O que aconteceu com eles? Eles não conseguiram, eles pararam. Então hoje é o mesmo jeito. Quando alguém abre uma porta, alguém diz: é somente mais um. Entendi. Aí por isso, ouvir que é somente mais um, a pessoa acaba achando que é somente mais um e desiste. Por que Jesus não desistiu? Porque alguém olhava para Jesus e dizia: esse é um Messias. Porque por onde ele passava, ele não só pregava a palavra, ele mostrava sinais. Sim, atuação, né? Atuação, de poder. Palavra e ação. De poder, né? Palavra e poder, palavra e sinal. O que está acontecendo na igreja de hoje? Movimentos, barulhos, entendi, menos poder, menos sinais e menos palavra. Menos busca. Por quê? Porque se tivesse sinais, a humanidade, a nação, olharia e teria temor. E os sinais seguirão os que crê. Os sinais seguirão os que crê. Entendi. Tem muita gente que não crê mais, pastor? Não crê. Não confia mais? Não confia. Não Alguém está lá em cima do púlpito, pregando a palavra, orou, jejuou,
consagrou, mas ele sozinho não pode fazer nada. Desmerece. Quem está embaixo tem que crer. O ruim é quando a membresia da igreja desmerece os próprios. Isso é um problema terrível. Porque, veja bem, todos nós somos chamados para uma grande obra, para grandes propósitos de Deus. Então cada um tem um talento, um dom de Deus sobre a sua vida pelo Espírito Santo. Mas muitas vezes o que acontece? A igreja não cresce, o ministério não cresce, porque as pessoas escolhem a quem quero ouvir, a quem eu quero ver, a quem eu quero escutar. E muitas vezes Deus está ali, usando aquele que está ali, mas muitas das vezes o que está em volta só quer, não, esse daqui não, eu quero fulano, quero Bertano, quero o grupo tal, quero não sei quem. Por quê? Mas é porque aquele lá tem um jeito que me agrada, tem um jeito que eu gosto, fala de um jeito que me atrai. Mas e aquele ali? Não, aquele ali não sabe nem falar, aquele ali não tem um dialeto do jeito que eu gosto, um português bem colocado, uma oratória, uma hermenêutica, uma exegese, não tem formação. E essas escolhas que muitas vezes as pessoas colocam como um muro, impede de revestir si próprio e impede de receber de Deus aquilo que Deus tem para fazer naquele momento, naquele lugar. E aí começa a ser o quê? Um povo, uma obra, um ministério mirrado. Isso mesmo. Seco. Isso mesmo. Não tem o fogo de Deus, né? Por causa da falta de crença. Entendi. Por causa da falta de credibilidade. Não digo para o homem, porque na verdade a glória toda é de Deus. Certo, mas verdade. Credibilidade para a palavra. Porque eu cresci no Evangelho, nasci dentro da Assembleia de Deus, e meu pai, ele nunca estudou. Nós era da roça, então ele nunca estudou, mas quando ele abria a Bíblia, ele pregava. E Deus operava. Deus honrava. Amém, glória a Deus. E eu lembro muito que quando uma frase que ele dizia isso sempre, todavia que ele ia ministrar, quando ele abria a Bíblia, ele dizia: este livro é a boca de Deus falando. Olha o que ele dizia: este livro é a boca de Deus falando. Ele tinha essa certeza. Ele tinha certeza e convicção que era a própria boca de Deus falando. Certo. Então hoje, por as pessoas não dar credibilidade à palavra, não tem cura, não tem libertação, não tem milagres. Quer ver um exemplo? Jesus, quando ele chegou na beira da praia, empurrado pelo povo, por que o povo está empurrando ele? Ele cheguei, vocês vieram atrás de mim, foi por causa da palavra ou foi por causa do pão que vocês foram alimentados no deserto? Qual é o interesse? Qual é o interesse de vocês? Então, denota que quando o Senhor fala disso aí, quando Jesus mostra isso para nós, ele mostra aqui qual é o interesse do povo de hoje em dia. Qual é a vocação? Já foi chamado. Qual é a vocação que está no seu exercício ministerial? É por Jesus ou é por si mesmo? Ou é pelos outros? Ou é pelo milagre? Por quê? Porque tem pessoas hoje, igual o senhor falou aí, que chega num lugar, não gostei do pregador, não gostei daquela igreja, e também não recebi o que eu queria, vou mudar para outra. E assim a pessoa vai, e mal ela percebe que o que ela busca pode ser aonde ela esteja. Se ela buscar de realmente com desejo de alma e crer, pode ser uma porta pequenininha. É verdade. Ela vai receber. Deus está em uns lugares que às vezes a gente menos espera. O ser humano menos imagina. Isso mesmo. E Deus está ali de uma forma assim maravilhosa, executando coisas grandes, firmes, poderosas, que é o nosso jeito de pensar: mas não tem como Deus estar aqui. Isso aqui, sabe? É nem você pegar uma comparação, por assim, eu conheço lugares assim que ponto de pregação. Hoje em dia quase não se fala a palavra ponto de pregação, né? Se fala muito em célula, né? Aquela coisa toda. Ponto de pregação na beira do córrego, irmão. E quando tinha o culto,
Segura o barraco ali, as madeiras, né? Isso mesmo. Na expressão natural dizendo, segura aí porque vai cair tudo, vai estremecer de poder. Em contrapartida, outros mistérios monstruosos. Não tem nada. É difícil. É difícil. Você vê como é que é a coisa. Eu vou falar para o senhor, a Igreja Apostólica Renascendo para Cristo, ela nasceu dentro de uma comunidade. Certo. Hoje eu tenho um ponto de pregação nessa comunidade, porque Deus levou nós para um lugar e depois Deus levou para esse lugar onde nós estamos, né? Se for um pouco menor de que isso aqui é pouca coisa, um lugar grande também. Mas está lá, o marco de Deus está lá. No E meio nós da estamos no comunidade ponto aí. de pregação onde também nós começamos. Amém. Por quê? Porque o ponto de pregação na comunidade, eu estava falando com a minha esposa esses dias, a comunidade é o lugar onde mais são necessitados da palavra. Sim. Porque é um ambiente carente. E ninguém quer ir. É um ambiente onde não vai muitas pessoas. Quando eu falo pessoas de eclesiástica, de pastores, pessoas líderes, não visitam. Entendi. Então a comunidade ela é muito carente sobre essa parte de uma palavra, né? E eu amo fazer culto. Eu falo a verdade para você, eu amo fazer culto nos lares. Eu amo fazer culto nos lares. Por quê? Porque nos lares é um povo que está precisando, Que é a raiz, né? que está no final mesmo, que vê que a sua vida não é para Deus que vai mudar. E se a gente for analisar, é a raiz da igreja. É a raiz da Quando igreja. Jesus estava aqui, os lares foi surtindo, diante das perseguições dos soldados romanos, foi surtindo os primeiros cultos, Nos lares. os ajuntamentos, nos lares. Nos lares. É a raiz. As raízes, né? É tanto que Paulo mesmo fundando igrejas, ele pregava nos lares. É, profundo, né? Ele pregava nos lares. Profundo. Irmãos amados, vamos ficando por aqui, vamos chegando ao final do nosso programa dessa noite. Louvado seja a Deus pela tua vida, por todos os amados irmãos que estiveram aqui no chat. Deus abençoe a todos os irmãos que compartilharam esse projeto, esse programa dessa noite. Pastor Calbi, Deus abençoe tua vida, suas considerações finais. Amém, pastor. Muito obrigado, pastor. Quero agradecer a todos os irmãos aí que nos acompanhou, né? Quero agradecer aí a vida da minha esposa que está intercedendo pela minha vida, pastora Virlene, e agradecer também a vida do pastor Vladimir, né? Muito obrigado. Amém. Obrigado pelo convite. Para mim é sempre uma honra estar aqui com o senhor, sempre estar aqui na TV Rádio Sun News, e quando precisar estamos aí para a glória de Deus. Amém. E já queria lançar um convite de antemão aí, uma segunda-feira que o senhor estiver disponível aí, vem participar do programa Poder da Palavra, Amém, que é amém. bênção de Deus. Vai ser uma grande alegria, uma grande honra estar aprendendo com os irmãos desse programa aí. Vai ser bênção. Me sinto muito honrado de estar a presença do Senhor aqui, abrilhantando o programa dessa noite aqui, viu? Que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe tua casa, tua família, teu ministério, e que a obra de Cristo seja cada vez mais engrandecendo o nome do Senhor sobre a vida de vocês, né? Deus precisa de gente assim, irmãos, pessoas que têm compromisso cada vez mais com o reino de Deus. Esse é o propósito do Pai, pessoas engajadas ao reino de Deus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos os queridos irmãos também do Ministério Apostólico Renascendo para Cristo, é isso? Isso. Deus abençoe a todos os membros, obreiros de lá do Ministério. Continue compartilhando essa obra e abençoando. Amém? Se inscreve no canal Sun News, se inscreve no meu canal Fábio Vladimir, tem bastante mensagem, mentoria, tem estudos bíblicos lá. Acredito que vai agregar um pouco mais para o seu ensino bíblico na tua vida. Amém? Quarta-feira que vem às 21 horas estaremos aqui ao vivo para a glória de Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e uma boa noite em Cristo. Amém. Deus abençoe.